Você sabe qual a chave para ter um coração puro aos olhos de Deus? Esse é o título do nosso vídeo e se você não tem paciência para esperar, eu já vou falar logo de início, tá? A chave é a seguinte: o evangelho precisa vir primeiro à sua mente para depois transformar o seu coração. É isso mesmo. Pensa só comigo, o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele se engana facilmente. Durante a semana ou durante o dia, você pode ter vários tipos de sentimentos diferentes. Pensa comigo, quantas vezes você não acordou mal, tipo, se sentindo para baixo, e chegou ao final do dia se sentindo bem e feliz? Ou às vezes ao contrário, você começou o dia feliz e alguma situação durante o dia te tirou do sério ali e você terminou o dia triste ou chateado ou magoado. Então, o nosso coração, ele é enganoso. A palavra fala que nosso coração, ele é enganoso. Agora, a nossa mente, ela não é enganosa. Então, você tem que primeiro fazer o evangelho chegar à tua mente, você tem que ler a palavra, colocar ele na tua mente, colocar em prática, para que o Espírito Santo possa conduzir a palavra ao teu coração e transformar ele de acordo com os princípios da Bíblia. Então, não adianta agir por emoção, tem que agir pelo racional. Mas, claro, Deus examina o nosso coração. Só que você tem que estar com esse coração bem alimentado para quando ele examinar, você poder estar com o coração puro. Em resumo, é isso. Mas eu vou explicar tudo isso na Bíblia, na palavra. Eu vou trazer mensagens que comprovam isso que eu estou falando para vocês. Mas antes da gente seguir, eu vou pedir para você fazer a sua parte. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso vai ajudar a gente, vai me trazer motivação para que eu possa gravar mais vídeos como esse e para que a palavra possa ser entregue para mais pessoas. Se inscreveu? Então vamos lá. Vamos começar lendo a passagem de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. O que é capaz de compreendê-lo? Então, a própria palavra fala para a gente, lá em Jeremias 17, 9, que nada é capaz de compreender o coração. Entende? Jeremias fala, o que é capaz de compreendê-lo? Como compreender o coração? Porque o coração, ele, a base dele é o sentimento. O coração, ele sente. Só que ele está falando, não há nada mais enganoso do que o coração. O coração da gente engana. Como eu falei no início do vídeo, você pode estar se sentindo bem hoje, amanhã você está se sentindo mal. Você pode ir na igreja hoje e sentir a presença de Deus, ou até mesmo em casa, você pode fazer uma oração e sentir a presença. Mas amanhã você pode fazer uma oração e não sentir a presença. Mas isso não significa que Deus não existe. Por isso que o evangelho tem que vir primeiro à tua mente para depois transformar o coração. Compreende agora na palavra? Vamos lá, tenho mais uma passagem para ler para ti. Provérbios 28, 26 diz assim: Quem confia apenas em si mesmo é insensato. Ou seja, quem confia só no que o coração sente é insensato. Ele fala quem confia em si mesmo. Mas o que é confiar em si mesmo? É confiar no que você está sentindo. Então, se você confia no que tu está sentindo só em você mesmo, sem se basear em nenhum ensinamento, você está sendo insensato. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. E o que é a sabedoria, segundo Salomão fala para a gente lá em Provérbios 1? A sabedoria é o temor a Deus, é o conhecimento da palavra. Salomão fala para a gente que quem conhece a palavra do Senhor detém a sabedoria. Pensa comigo, todo e qualquer vídeo que tu possa ver hoje em dia de coach, de treinador, de motivacional, tudo que essas pessoas falam nesses vídeos hoje, em aplicação financeira, em aplicação por relacionamento, tudo está na Bíblia. Então, se você tiver o conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra, você não vai correr perigo. Pelo contrário, você vai acabar sendo salvo por isso também. Porque quando tu conhece a palavra, você entende que Deus está lá de verdade, indiferente do que tu está sentindo ou não.
É por esse motivo, por essa falta de conhecimento, inclusive o crente, né, ele cai por falta de conhecimento, o homem perece por falta de conhecimento, por causa disso, porque tu não tem entendimento das coisas e você age pela emoção. Muitas coisas na nossa vida são baseadas pela emoção. Quantas atitudes você tomou, às vezes, de sair do trabalho, ir para outro trabalho, uma atitude, sei lá, de separação, de relacionamento. Quantas vezes tu já não tomou uma atitude e depois tu pensou, poxa, agir pela emoção, comprar um negócio que tu não queria nem comprar, às vezes você foi impulsionado, você foi instigado a comprar um produto que você nem queria, mas você agiu pela emoção e acabou comprando. Então, agir pela emoção nunca é bom. Principalmente quando se trata de Deus, não devemos agir pela emoção, devemos agir pela razão. Porque tudo, no princípio disso, se a gente for levar nesse contexto, o princípio disso é fé. Tá, Alex, mas a gente começou a falar do segredo da chave para o coração, para um coração puro, e você vai falar de fé. Isso, fé. Porque a fé, você precisa ter fé em Deus, você precisa crer que Ele é verdadeiro, você precisa conhecer a palavra dele para crer que Ele é verdadeiro, para crer nas coisas que Ele é capaz de fazer, para poder moldar o teu coração. Tudo tá ligado. A Bíblia toda tá ligada, irmão. Vamos ver o que significa fé. Eu tenho a passagem falando de fé lá em Hebreus. Eu tinha deixado separado aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza do que não vemos, do que não haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a prova daquilo que não podemos ver. É a certeza do que havemos de receber o que esperamos. Então, assim, a fé é a certeza de que tu vai receber algo que tu não vê. Eu vou dar um exemplo prático. Eu quero que você reflita agora. Quanto que é 1 mais 1? É 2, certo? Agora pensa comigo. Se você estiver triste, quanto que é 1 mais 1? Continua sendo 2. Agora pensa comigo. Se você estiver feliz, quanto que é 1 mais 1? É 2. Então, você entende que, indiferente da situação, 1 mais 1 é 2? Não importa. Se você começou teu dia, você derrubou o copo de café no chão. Pá, me estressei, me irritei. 1 mais 1 continua sendo 2. Saiu de casa, furou o pneu do carro ou da moto. 1 mais 1 continua sendo 2. Então, o que eu quero dizer com isso é 1 mais 1 é 2. E como é que tu sabe que 1 mais 1 é 2? Porque você aprendeu que 1 mais 1 é 2. Em algum momento, na escola, alguém te ensinou, alguém botou isso na tua cabeça e você tem fé que 1 mais 1 é 2. Isso é fé. Você pode achar que não, mas acreditar que 1 mais 1 é 2 é fé. Você acredita naquilo que tu não vê. Só porque te falaram. Porque primeiro isso entrou na tua mente. Para depois isso ser firmado. Então hoje você tem certeza do que é. Tem certeza que 1 mais 1 é 2. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Para você poder ter certeza do que Deus pode fazer na tua vida, para você poder confiar nele de verdade. E a palavra fala que para ele fazer as coisas para ti, para Deus poder te honrar, você tem que confiar ele do fundo do teu coração, você tem que confiar firmemente nele. E como que você vai confiar firmemente nele se você não conhece a palavra dele? Como que você vai ter o teu coração transformado se você não conhece a palavra dele? Então, essa mensagem que eu quero trazer para você hoje, que a chave, pensa comigo, a chave para poder destravar, para poder ter um coração puro, começa primeiro lendo o evangelho. Você não pode agir pela emoção, você não pode procurar Deus só quando você sente a presença dele. Só quando você sente um arrepio, só quando você sente que ele está ali, você procura ele. Porque quando você não sentiu o arrepio, ele vai estar ali igual. Então você tem que procurar ele igual. Porque a fé é a certeza daquilo que tu não vê. Então, mesmo que tu esteja num dia ruim, num dia triste, você tem que ler a palavra e você tem que orar para Deus igual. Porque ele continua ali. Você conseguiu me entender agora? Deus está ali de qualquer forma. Você acreditando ou não, você
você estando num dia bom ou não, as coisas boas estando acontecendo ou não, porque desertos vão acontecer. Jesus também passou por aflições e a gente vai passar por aflições também, né? A vida não é só vitória. O evangelho verdadeiro, quando você lê o evangelho, você vai entender que não é só vitória. Os grandes exemplos de fé passaram todos por tribulações. Ninguém teve uma vida fácil no evangelho. Ninguém do evangelho tu vai ler assim, ah não, só teve vitória. Não. Todos eles passaram por aflições e na tua vida não vai ser diferente, você vai passar por aflições. Mas a diferença é que você vai ler a palavra, você vai ter teu coração firmado na rocha e mesmo em meio à aflição você vai entender. Isso é uma passagem, isso é um deserto que logo eu vou passar, porque Deus está comigo e eu vou vencer. Eu vou vencer o câncer, eu vou vencer a doença que atacou a minha família, eu vou quebrar toda a maldição hereditária que vem da minha família. Você tem que crer nisso, você tem que receber essa palavra, você tem que ler e firmar isso no teu coração e entender que é possível. E eu espero que essa palavra tenha penetrado no teu coração de verdade, irmãos. Que esse vídeo possa renovar você. E eu quero a interação sua. Agora eu vou pedir para você comentar um amém no comentário. Se você deixa nos comentários ali um amém, se você leu até o final e se você está precisando de uma oração, deixa nos comentários ali, preciso de uma oração, eu vou entrar em contato, deixa o contato, a gente vai fazer uma oração por você, tá bom? Vá em paz, que o Senhor sempre te acompanhe e que a graça e a paz do Senhor Jesus pereça na tua casa e em meio à tua família, em nome de Jesus. Amém.